Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, pessoal! Que alegria receber cada um de vocês para mais essa imersão nas Escrituras. Sintam-se muito acolhidos no nosso estudo de hoje. Com certeza. E olha, é um privilégio enorme mergulhar na palavra com quem está acompanhando a gente. Hoje o tema promete muito. Promete demais, porque sabe, a gente vai começar a explorar um panorama fascinante ao longo desses próximos encontros. Nós vamos focar em 4 preciosidades, que são as cartas pastorais e pessoais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Exato. E no nosso estudo de hoje, especificamente, o nosso foco é o capítulo 1 de 1 Timóteo. A gente vai conversar sobre a missão do pastor Timóteo. E, pensando na relevância disso para nós hoje, é algo que bate muito forte, né? Bate muito forte, porque essas cartas são enviadas a indivíduos, sabe? Isso. Não a comunidades inteiras. E isso revela muita coisa sobre os tempos que a gente vive. Tempos super desafiadores, cheios de ideologias, de falsos ensinamentos espalhados por aí. Verdade. É como se essas cartas fossem ferramentas cirúrgicas para a gente permanecer firme, sabe? Para combater mesmo essas doutrinas erradas que tentam entrar na igreja. Nossa, sim, é um manual de sobrevivência. E olha, aproveitando que a gente já entrou nesse tema tão profundo, se vocês gostam de estudos bíblicos como este e querem se aprofundar com a gente, já deixa o like e se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Porque isso ajuda demais a levar a palavra de Deus muito mais longe para pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Com certeza. Bom, para a gente ancorar a nossa conversa, eu vou ler o nosso texto áureo, que é o versículo-chave que fundamenta essa missão. Fica lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Perfeito, vamos lá. O texto diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Sabe, eu fico muito intrigado com esse versículo, porque o que realmente significa esse pedido de Paulo? Ele vira para o Timóteo, que era um jovem líder brilhante, e diz para ele permanecer em Éfeso apenas para admoestar pessoas. Parece estranho à primeira vista, né? Parece. Fica parecendo que ele deixou o melhor homem dele lá só para ser um guarda de trânsito teológico. Não tem ordem de plantar a igreja nova, de fazer grandes campanhas. É só para parar quem está ensinando errado. É uma observação muito boa. Mas a gente precisa olhar para o contexto literal, sabe? A fonte nos mostra que Paulo estava indo para Macedônia e ele precisava delegar essa autoridade para alguém de extrema confiança. Porque Éfeso não era qualquer lugar, né? Exatamente. Éfeso era uma metrópole. Era tipo um caldeirão cultural, um centro comercial gigante. Deixar o Timóteo ali era como um mentor, deixando instruções muito claras para o seu protegido. Ele precisava proteger a essência da mensagem. Nossa, é como se ele dissesse: olha, protege a nascente do rio, porque se a água for envenenada bem ali na fonte, todo mundo que beber dessa água lá na frente vai adoecer. Perfeita essa analogia. E trazendo para quem está ouvindo a gente, para os cristãos hoje, isso se traduz muito na nossa responsabilidade de vigiar, sabe? De não aceitar de braços cruzados essas outras doutrinas que desviam do evangelho puro. Isso exige uma postura de serviço muito profunda. O que nos leva direto para a nossa verdade prática de hoje. Sim, a verdade prática diz o seguinte: o pastor é um servo de Jesus e servo da igreja. Mas aí eu te pergunto, como é que essa autoridade de bater de frente, de admoestar essas pessoas, como o versículo disse, se equilibra com essa postura de servo? É um paradoxo, né? Porque geralmente a gente pensa num servo como alguém passivo, alguém que só acata ordens e não arruma confusão com ninguém. Eu entendo perfeitamente, eu também já pensei assim. Mas a nossa lição mostra que o pastor age por um mandato de Deus. Assim como Paulo era apóstolo pelo mandato de Deus, o líder recebe essa autoridade. E a função dele é servir a igreja, protegendo-a. Proteger dos falsos ensinos, no caso. Exato. Servir não é fechar os olhos para o lobo que está entrando no aprisco. Servir é se colocar na frente das ovelhas para garantir
que elas têm um alimento puro e não uma comida estragada. Uau, isso muda toda a perspectiva do que é liderar e servir. Muda mesmo. E olha, pessoal, se essa verdade fala com você, comenta aqui no vídeo, tá? Nós queremos muito saber como essa palavra está edificando a sua vida e a sua visão sobre o serviço na igreja. Muito bom. E para a gente entender como esse serviço, essa proteção, funciona na prática, a gente precisa destrinchar os detalhes desse texto de hoje. Tem muita coisa no capítulo 1. Tem muita coisa. Vamos entrar então no nosso desenvolvimento. O primeiro ponto que a gente nota é justamente esse combate às falsas doutrinas e o porquê de fazer isso. A origem desse ensino falso é descrita de um jeito muito cirúrgico pelo apóstolo. O texto fala de pessoas pretendendo passar por mestres da lei. Sim. Só que eles não compreendiam nem o que eles diziam e nem os assuntos sobre os quais eles faziam, ousadas asseverações. Ousadas asseverações. Essa expressão é fortíssima. É arrogância pura, né? Arrogância intelectual total. Era gente querendo status de mestre, querendo aparecer, mas esvaziando a essência da palavra. E a fonte nos explica como eles usavam a lei de forma totalmente distorcida, porque o próprio Paulo tem que dar uma aula básica ali de para que serve a lei. Ele tem que lembrar o óbvio. Pois é, ele diz que a lei não é promulgada para quem é justo. A lei serve para os transgressores, para os rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios. Ele chega a citar exemplos pesados como homicidas e parricidas. Nossa, uma lista que expõe a crueldade humana. Exato. A lei serve para mostrar a nossa doença, o nosso pecado. Não para ser usada como um troféu intelectual, que era o que aqueles falsos mestres estavam fazendo, sabe? Eles queriam inflar o próprio ego, mas aí me vem uma questão bem prática. Se o objetivo do Timóteo era combater esse erro, lidar com gente arrogante e obstinada, isso deveria ser feito com agressividade. A intuição humana diria que sim, né? Combater fogo com fogo. Ganhar o debate no grito. Mas a instrução é chocante justamente porque vai na contramão disso. O versículo 5 revela o verdadeiro intuito do combate. O intuito da admoestação é o amor. O amor, no meio de um combate teológico. Sim, um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, o alvo não é destruir a pessoa que está errando. O alvo é a restauração dela. Cara, isso é de uma profundidade absurda. Não é sobre ganhar discussão para sair aplaudido no centro de Éfeso. É sobre amar ferozmente a verdade e as pessoas. Perfeito. E Paulo podia ensinar isso com tanta autoridade porque ele viveu isso na pele. O que nos leva para o poder da transformação pelo Evangelho, que é o nosso segundo tópico. É verdade. Quando ele fala sobre a própria história no texto lido, eu fico impressionado. A transparência do Paulo é algo que a gente não vê em manuais de liderança hoje em dia. Não mesmo. Hoje o pessoal quer esconder os defeitos debaixo do tapete. Exato. E o Paulo, ele confessa que no outro tempo ele era blasfemo, que ele era perseguidor e insolente. Ele coloca um holofote no próprio fracasso. Eu fico maravilhada com essa vulnerabilidade, porque ele explica que obteve misericórdia porque ele agiu na ignorância e na incredulidade. Ele achava que estava agradando a Deus. Parecido com os falsos mestres, talvez? Muito parecido. Eles também estavam cegos pela religiosidade. E o Paulo sabia que se a graça alcançou o coração duro dele, poderia alcançar qualquer um. É por isso que ele chega no centro da mensagem cristã logo em seguida. Aquela frase que resume tudo. Isso. Ele diz, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Ele se coloca no nível mais baixo possível para exaltar a paciência de Cristo. É incrível ver alguém tão importante na Bíblia reconhecer as próprias falhas desse jeito. É a destruição total do orgulho, né? Total. E pessoal, se você que está ouvindo já viveu algo parecido com isso, é uma grande transformação pela misericórdia de Deus, escreve aqui nos comentários. Histórias assim alimentam a nossa esperança. Com certeza, a gente ama ler esses testemunhos. Mas o texto não termina só num tom de celebração, não. A gente entra agora num ponto de alerta máximo, que é o perigo do naufrágio na fé.
É uma virada dramática no capítulo. Sim, e Paulo começa mencionando uma doxologia linda. Ele para tudo e dá honra e glória ao Rei eterno, imortal, invisível e Deus único. Ele foca na grandeza de Deus. Ele alinha a bússola, né? Isso. E logo depois dessa adoração, ele vira para o Timóteo e dá a ordem central. Ele diz: mantendo fé e boa consciência. E a consequência de não fazer isso é assustadora, porque ele traz um alerta pastoral muito profundo de que alguns rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé é uma imagem muito forte. É uma imagem mecânica, visual. A gente pode pensar na boa consciência como o casco de um navio, sabe? Tô imaginando. Se o casco está íntegro, sólido, a tempestade pode vir. As ondas de ideologias, de dúvidas, o navio balança, mas ele não afunda. A fé resiste por causa da proteção do casco. E o que acontece quando a gente rejeita a voz dessa consciência? Aí é que tá. Se você começa a justificar errinhos éticos, vida dupla, a falar uma coisa e viver outra, a boa consciência rompe. É uma rachadura no casco. Nossa! E por essa rachadura, a água da dúvida e do pecado entra. Se a consciência rompe, a fé afunda. Não é uma possibilidade, é só questão de tempo. Que alerta doloroso, mas muito necessário. E eu acho que agora é o momento ideal para a gente desacelerar um pouco o ritmo da nossa conversa. Sim, é hora de trazer isso para o nosso chão. Entrar num momento pastoral mais íntimo. Olhar direto para o coração de quem está ouvindo a gente. O que Deus quer nos ensinar hoje com essa carta milenar? É uma pergunta que exige muita honestidade de nós. Exige mesmo. A importância vital aqui é não sermos levados, sabe, por ensinos ousados de quem faz muito barulho, mas não tem compromissos com a palavra. Mas além de olhar para fora, a gente precisa olhar para o nosso próprio navio. Fazer a inspeção do casco. Isso, examinar se a nossa fé está acompanhada dessa boa consciência. Será que a gente está tolerando hipocrisia na nossa vida? O que a gente precisa mudar hoje? Eu creio que antes de mais nada, a gente precisa abandonar a arrogância intelectual. Essa vaidade que afundou os falsos mestres de Éfeso. Exatamente, o orgulho cega a gente. Cega. A nossa saúde espiritual depende de adotarmos a humildade de Paulo. Reconhecer que tudo que a gente tem, ou a posição que a gente ocupa, é puro fruto da misericórdia de Cristo para com pecadores como nós. Que reflexão maravilhosa. E partindo para a nossa aplicação pessoal de hoje, o que essa lição nos ensina de forma muito prática? Ensina que a verdadeira doutrina, o ensino certo, ele sempre produz amor puro. Sempre produz consciência limpa. Nunca confusão. Nunca rebeldia. Exato. Se o que você está aprendendo te deixa arrobrente, a bússola quebrou. E como viver essa verdade? A resposta está na essência de sermos servos. Quer sejamos pastores, líderes ou membros atuando nos bastidores. Nós defendemos o evangelho verdadeiro não com brigas, sabe? Não é gritando na internet. É com uma vida transformada pela misericórdia de Jesus. O testemunho fala muito mais alto. Fala mesmo. E a atitude que a gente deve tomar a partir de agora, o desafio para quem nos acompanha, é manter o navio da fé seguro. Vigiar o painel, né? Isso. Não rejeitar a boa consciência diante das ideologias modernas, lembrando todos os dias daquela âncora inegociável. Cristo veio para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro da lista. Amém. É um alívio e um peso ao mesmo tempo. Bom, caminhando para o nosso encerramento, vamos recapitular o que vimos nesse mergulho de hoje. Muita coisa densa e boa. Demais. Nós vimos a missão crítica do pastor Timóteo de proteger a igreja de Éfeso dessas mentiras. Vimos a transformação incrível de Paulo pela graça que não escondeu o próprio passado. E ouvimos o chamado urgente para manter a fé sem hipocrisia, com a consciência limpa. E eu quero deixar uma palavra de encorajamento para cada pessoa que está conectada com a gente. Lembrem-se que nós servimos a um Deus que é eterno, imortal e invisível. E Ele derrama a graça dele sobre nós todos os dias. Que privilégio servir a esse Deus. Sem dúvida. Fica o convite para estarmos juntos no próximo estudo desta nossa série sobre as cartas pastorais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Verdade. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder o estudo 2.
E aproveita para compartilhar esse estudo bíblico com alguém da sua igreja ou da sua família. Sabe aquela pessoa que talvez precise ouvir sobre essa misericórdia hoje? Manda para ela. Faça isso, pessoal, a palavra não pode ficar parada. Sabe, antes da gente se despedir, eu fico com um pensamento aqui. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, escrevendo uma carta pessoal para um líder no meio da nossa era digital, com todos esses influenciadores de doutrina e algoritmos confusos. Nossa, Éfeso moderna, né? Exatamente. Quais seriam as luzes vermelhas que ele mandaria a gente vigiar no painel do nosso navio? Fica aí a reflexão profunda para cada um de nós. Uma reflexão excelente para a gente levar para a semana. E para selar o nosso encontro, eu deixo com vocês essa oração. Que essa palavra não fique apenas em nossa mente, mas transforme nosso coração e nossa caminhada com Deus. Um grande abraço e até o próximo mergulho. Um abraço, pessoal. Até a próxima.